Olá, estamos aqui hoje, nós três, Constança Hertz, Júlia Braga, para discutirmos ainda na esteira, né, da série Adolescência, alguns desdobramentos que se fizeram, que borbulharam na nossa frente, né? Algumas questões que, durante o debate, não deu tempo de abordar. Não que eu ache que hoje a gente acaba com o debate de forma alguma, né? As questões de adolescência, as questões relacionais, as questões familiares, as negligências, as faltas de acolhimento, tudo isso tem uma série de desdobramentos que a gente vai poder abordar. Entretanto, me parece importante que, para abordar questões dessa área relacional, precisamos ter uma estrutura teórica muito robusta, né? E nós, dos estudos bulbianos de psicanálise e etologia, desenvolvemos essa estrutura robusta, né? Na própria formação psicanalítica, além dos autores clássicos, que são absolutamente fundamentais, nossa ideia, nossa meta é sempre chegar à obra do John Bowlby, né, que tratou das questões do apego, das questões fundamentais da relação tão primordial de qualidade da figura materna com o bebê, outras pesquisas que ele fez, observando bebês objetivamente, né? A observação direta é uma coisa que é importante e que nos permite ter uma compreensão um pouco mais ampla dessas relações, né? Que a própria série traz na discussão das relações com o adolescente, especialmente nesse mundo, nessa era digital, né, que nos surpreende, né? Seguindo uma dica da Júlia, até, eu acho que seria muito interessante a gente pensar sobre a escola, né? Esse espaço que aparece ali no segundo episódio e que é um espaço absolutamente caótico, em que todos parecem estar muito perdidos, ninguém se escuta. Eu acho que isso chama muita atenção, porque assim, acho que aquela escola do interior da Inglaterra não é uma escola diferente do que a gente vê aqui no Rio, né, na nossa realidade. Essa dificuldade de todas as escolas com a hierarquia mesmo, né? Assim, com a autoridade. Quem é ali que tá no comando, no poder, né? Assim, então, todos perdidos. E se sabe, né, não dá para a gente esquecer, que poder e saber são intimamente relacionados. E ali o que a gente vê é um grupo né, o quanto que os adolescentes dominam uma linguagem que é absolutamente desconhecida para os adultos. Uhum. O que também me faz lembrar da confusão de línguas do Ferenc, né? Porque eu acho que a escola é esse espaço ali, né? Na série, mas é aqui também, né? Como fazer, eu acho que essa que é a questão, para mudar essa dinâmica que está tão disfuncional, que não houve a diferença, né? Que responde agressivamente às agressões dos alunos. Isso só vai gerar mais agressividade, não é esse o caminho. Tem uma E fala ali, desculpa, não pode falar. que me chama, só encerrando, que me chama muita atenção, que é o professor, né, o Mr. Malik, quando ele responde para o policial.
Mas por que que eu tinha que perceber alguma coisa de errada no aluno? Eu sou só um professor. E assim, é o despreparo, num certo sentido, ele tem razão. Está faltando, né, o especialista, e aí eu falo de psicanálise, né, enfim, especificamente Uhum. com essa escuta, nas escolas. Desculpa, Júlia. Nada, nada. Eu que achei que você já tinha terminado. É, eu acho que isso, assim, pegando o gancho disso que você está falando, né, Constança, eu fico com essa sensação também ali na série, que na outra, né, no nosso encontro clínico a gente falou um pouco, mas aqui a gente tem essa oportunidade de aprofundar, que é assim, eu sinto ali naquela escola um certo desamparo geral, né? Assim, eu acho que me vem muito essa imagem de um desamparo, um despreparo dos professores, mas um desamparo também deles, né, de todas as figuras que estão ali, de certa maneira, tentando estabelecer ali alguma ordem, né, algum lugar comum. E aí, pensando nisso do desamparo, né, que eles estão ali colocados, eu fiquei pensando também um pouco nisso, nessa linha que você trouxe da linguagem, né, e dos códigos, né? Eu sinto que hoje o que a gente vive a partir da internet, a partir de tudo isso que a série mostra, é que a gente tem uma mudança de código que uma geração não pertence, não está fazendo parte, né? E a outra está. Então, acho que a gente aqui, a geração anterior a essa geração Z, né, que está hoje dentro da internet de uma maneira muito visceral, né, ela hoje em dia ela detém outros códigos. Eu sinto que ela está com outro código que nós, né, e aí criou-se um mundo meio bipartido ali, né? Quem participa dos códigos e quem não participa desse código. E eu acho que essa confusão de línguas, né, que você trouxe e que eu estou colocando aqui a questão do código, ela estabelece uma desconexão geral, né? Porque ninguém mais consegue se comunicar, né? Eu acho que essa imagem que você traz da escola, né, como um ambiente em que ninguém se ouve, ninguém se comunica, me parece, me vem um pouco na ideia de que é, vem por causa dessa diferença de código, né? E É isso. Concordo. você sabe, Júlia, que ouvindo isso que você está trazendo, principalmente dessa questão da linguagem e dos códigos, me ocorre que na série, no segundo episódio, que é passado dentro da escola, a gente tem uma cena que eu acho que traz um dado muito importante. Quando aquela menina, Jade, bate, espanca aquele menino. Aquele menino. Ela é levada para uma sala da direção, enfim, uma professora a leva e nos dá a impressão de que essa professora vai acolher essa menina, né? Mas aí é que a gente se depara com o despreparo, porque ela diz: não, mas o que que houve? O que que te fez ter essa reação? Parece que ela vai realmente compreender, estar ao lado, ser empática, para depois poder dar limite, mas ela não faz isso. Quando a Jade acredita também e conta que a menina que morreu era a única amiga que ela tinha, era a única pessoa, e por isso ela estava mal. A professora, que obviamente não soube bancar a dor da adolescente, diz: não, que bobagem, você tem outras amigas. Acaba com. Ela descredibiliza o sentimento da aluna, né? E aí a aluna se levanta, tem uma outra reação agressiva, óbvio. Ela estava sendo agredida, ela não estava sendo ouvida, compreendida, acolhida, né? Porque acho que isso é uma questão, o acolhimento que a escola, de alguma forma, precisa oferecer aos alunos,
não passa pelos códigos, não passa pelo afeto, né? Até porque não adianta, como a diretora fez ao sair de uma sala que estava em bagunça, já mandei calar a boca. Isso não funciona, né? Isso exaspera, né? Enfim, eu acho que essa questão do acolhimento, que depois eu até volto a falar disso, porque teve uma fala no encontro clínico, né, de uma das participantes que falou exatamente sobre a dificuldade de acolher e dar limite. E, no entanto, me parece que é uma coisa muito óbvia e muito conectada, né? Se você só der limite sem acolhimento, você só está impondo um comportamento sem explicação. Se você primeiro acolhe, compreende o que aconteceu, mas pontua, eu estou entendendo, mas agora nós temos que fazer isso. Muda a conexão, que é do que estamos falando, né? Essa ausência de conexão. Né? Muito, muito bom, Constança, ter trazido Ferenc com essa questão da linguagem entre crianças e adultos, como muito bom você trazer essa questão dos códigos, né? E que bate com o que a Constança falou antes, da hierarquia, né? Porque na medida em que é o jovem que detém esse saber, como disse Foucault, ele detém também esse poder, né? E se distanciando do adulto, né? De quem pode cuidar, de quem pode dar limite para demonstrar que limite é sinal de amor, né? Porque é proteção, é atenção, é carinho. Agora, Diga. eu acho que além da escola ali, eu acho que no episódio da escola, me parece que tem um sujeito oculto ali naquela escola, que é a família, que vai aparecer no Sim, último episódio, mas eu acho que assim, tem um sujeito oculto naquela escola, que eu acho que é a família nesse sentido da família que também pertence ao campo escolar, né? Assim, eu acho que eu fico pensando, né, assim, que nas escolas hoje em dia a gente também observa uma crise, eu acho que um pouco estrutural ali entre família, escola e aluno, né? Essa triangulação, eu sinto que está também com muitas questões, né? A gente tem aí alguns dados aí que eu, né, até anotei aqui para trazer algumas situações que aconteceram aí nos últimos tempos, né? Uma mãe do Rio Grande do Sul que mandou a filha, não sei se, né, vocês estão familiarizados, mas uma mãe do Rio Grande do Sul escola com um bolinho, porque a menina é celíaca, não podia comer glúten, e a escola ficou muito incomodada, porque a escola, na verdade, reagiu a uma outra mãe que ficou incomodada porque a filha de uma tinha um bolinho e a outra não tinha. Enfim, é uma história longa que, enfim, não vou me estender muito, mas de um papel em que a escola se sente obrigada a dar conta de demandas que não são dela, né? Eu acho que é esse o ponto, assim, quem está familiarizado com essa história, eu acho que vai entender que, assim, a escola começa a se ver na obrigação, também com uma dificuldade de colocar certos limites, né? E aí eu acho que tem a ver com a realidade também do Brasil, um recorte social que a gente tem. A escola se vê numa obrigação de se colocar é, obrigações que ela não tem, né? Assim, então, de colocar limites onde os pais não estão conseguindo colocar. Então, por isso que eu digo que é um sujeito oculto ali, né? Tem alguma coisa que os pais não veem, que os pais não querem lidar, e que a escola se vê numa seara de ter que administrar essa realidade que não vem, não é dela, né? A escola não tem que dizer quem leva ou quem não leva o bolinho tal, ou quem. A escola não tem que administrar tantas frustrações assim, né? A escola não tem que evitar também tantas frustrações assim. Eu acho que a escola tem que ser um espaço comum, né? E como todo espaço comum,
tem frustrações, tem, né, eu abro mão aqui, você vai ter que fazer ali, e, né, então eu acho que hoje em dia a gente vive uma realidade em que as escolas também estão muito sobrecarregadas de demandas que não seriam delas, né, assim, então, é isso, eu acho que tem uma dificuldade de, preparo, né, eu acho que a escola precisaria muitas vezes preparar melhor os professores, ajudar, ter psicólogos, ter pessoas que se comprometessem, que estejam mais próximos da realidade psíquica, né, dos alunos. Mas é isso, tem uma sobrecarga da escola hoje em dia que eu também percebo, que está sendo muito, vista por todo mundo, assim, muito colocada ali, que eu acho que vem em função dessa dificuldade que a família também está sofrendo de pôr seus limites, né. E acho que sem diálogo a gente não vai chegar a lugar nenhum. Essa é que é a grande questão, né? E um outro ponto também é, eu fico me perguntando quanto que a tecnologia acaba destituindo, né, assim, os lugares que a gente conhecia de hierarquia. O quanto isso está completamente fora de lugar, né? Além de uma outra coisa que chama atenção, e acho que a série mostra muito bem, esses adolescentes são acelerados, eles têm outra velocidade. E assim, as gerações antigas, os adultos, eles não conseguem acompanhar. Assim, é tudo muito rápido. E aí, na série, a gente vê os adultos que olham para aqueles adolescentes recriminando, repreendendo, né, assim, ou o outro professor, que é o Mr. Malik, né, que já desistiu, que diz, esses alunos são impossíveis, né, assim, não dá para fazer nada. E o que eu acho que falta é compreensão. Tem que olhar para as causas, tem que ouvir, de fato, cada um, né? Assim, mas Uhum. sem essa confusão de papéis, porque eu acho que é disso que a Júlia está falando, né? De uma Sim. confusão de papéis muito grande, porque assim, né? Qual é o lugar dos pais, qual é o lugar dos professores, qual é o lugar da escola, enfim, porque a Uhum. gente também não pode esquecer que numa realidade brasileira, os professores são extremamente sobrecarregados. Extremamente, É um né. volume de trabalho absurdo. E aí trabalham muito e ainda tem que dar conta das dificuldades emocionais dos alunos, não é simples. Isso é querer E aí a demais gente, mesmo. aí desculpa te interromper, mas a Imagina. gente cai exatamente nesse vácuo que a família, de alguma forma, deixa, né? Uhum. Porque hoje em dia a gente ouve muito pai e mãe, nossos pacientes adultos, né, que comentam que não pegam a senha do celular do filho ou não perguntam o que ele está fazendo na internet para não invadir a privacidade. Mas aí a gente se pergunta: internet é privada? Não. Pois é, não O pode. Tem mundo que da saber. internet fervilha. Então, é papel de pai e mãe ou das figuras que cuidam, né? Saber que universo é esse que a criança está Exatamente. caminhando, que os pais não sabem. Ou às vezes, pior até, sabem, mas eles também estão nesse universo, né? Uhum. Porque é isso, é pai e mãe que chega em casa, está no celular o tempo todo, né? Não, É. não há, às vezes, sequer uma refeição juntos para saber como é que estão as coisas, né? Até porque, se não perguntar esse tipo de valores, de sentimentos, de afetos para a criança, quando chegar na adolescência, ele não vai responder, Exatamente. né? E aí aquele hábito que é extremamente salutar de ler livro com criança pequena.
né, para que ela possa, através da fantasia, né, através da história do livro, conseguir associar valores, sentimentos, falar de medo, falar de expectativa, de esperança, de solidariedade, né? Isso tudo está nas historinhas infantis que você lê para uma criança de 3, de 4, para desenvolver exatamente esse pensamento crítico que hoje a gente vê faltar tanto nos adolescentes. Né? Assim, Mas, eles não têm, eles têm a falta desse pensamento crítico que não é desenvolvido a partir de casa. Né? Isso não é só um papel da escola. com Fala, certeza. Constância. Mas, assim, na minha experiência com crianças e adolescentes, eles gostam e reagem muito bem quando a gente se interessa pelo universo deles, assim, pelo que eles estão vendo na internet. Eles querem que isso seja visto, né? Agora, se tem um adulto ali que só oferece, né, um olhar de repreensão, de crítica, é claro que esse adolescente vai se fechar, não vai abrir, não vai se abrir para falar. Mas E é uma como por realidade muito vezes, nova. e como por vezes fica complicado para os pais, e aí repito, ou as figuras que cuidam, né? É uma chamada de atenção que Bowlby sempre fez, né? Quando ele chama mãe, é figura materna, porque pode ser a avó ou o pai, né? Enfim, mas quem cuida de, por exemplo, achar que basta perguntar como é que foi o dia na escola, foi bem? É óbvio que o adolescente vai dizer, foi, tudo bem. E acabou a conversa. Né? Então, isso não é diálogo. Né? A conversa é para ser mais profunda. Né? Porque ficar nessa superfície é deixar a criança ou o adolescente sem margens, né? Porque ele não tem o hábito de desenvolver o texto daquilo que ele sente, que ele pensa, que ele teme. E aí sim, repito, é papel da família colocar essa margem aonde o adolescente sabe que pode e deve transitar. Exato. Eu acho que essa discussão tem um ponto, né, assim, que é, é como se a gente precisasse realmente ter uma reflexão, acho que a série traz esse ponto, assim, esse disparador, né, mas é como se a gente realmente precisasse refletir sobre que mundo a gente quer, né, assim, qual o mundo porque a gente vai caminhar, né, assim. Porque a verdade é que hoje em dia existem 2 mundos, o virtual e o real, né, aqui, o ao vivo que a gente está, o presencial, né, assim. Nós estamos aqui conversando ao vivo, mas através dessa ferramenta. Sim. Mas existem 2 mundos hoje em dia, então a gente não pode negar isso. Agora, a gente também eu acho que tem uma discussão sobre o mundo de uma forma geral, que é, as famílias estão cada vez mais, vivendo em realidades nas quais elas trabalham mais, né. Acho que o mundo levou a gente trabalha mais hoje em dia, trabalha mais horas, trabalha, né, porque a gente está no telefone, porque o mundo virtual demanda da gente uma outra, um outro tempo que não mais que antigamente não demandava, né, assim. Então, eu acho que é uma discussão que é, assim, como as famílias vão, né, como nós como sociedade vamos, né, mudar a ponto de que as pessoas possam ter mais tempo, que as demandas possam ser mais atendidas ou, né, ou não atendidas e colocadas dentro dos seus limites quando necessário. Então, acho que a série traz muitas discussões, né, a entrevista do ator que fez o pai, né, uma entrevista que ele deu, ele fala aquela frase, né, que a educação de uma criança é trabalho para uma aldeia inteira, né, Com assim. certeza.
eu acho que essa frase é A muito boa, responsabilidade é de todos, é é isso, de todos todos, nós. né? Então, é isso, assim, eu acho que quando a escola aparece, ela aparece num lugar dessa comunidade, que eu acho que tem pessoas que aparecem ali, professores, educadores, e que estão sobrecarregados. Tem esse sujeito oculto que é a família, que vai aparecer num outro episódio, mas que é isso, né? Vai aparecer enquanto família que não é desestruturada, mas também vive ali as mazelas de uma realidade meio, né? Eu trabalho, a mãe sobrecarregada com as coisas da casa, né? Uma filha adolescente que está lá na dela também. Então, eu acho que são discussões que precisam ser aprofundadas em campos, em várias camadas, né? Sociais, psicológicas, né? Até a gente chegar realmente a uma ideia de que o mundo como está, ele vai ter que ser repensado, né? Assim, em algum momento. A gente está tentando fazer isso, né, a partir da ideia de que, bom, não dá para a gente ter um mundo virtual como esse que existe hoje em dia, né? Que bom Sem nenhuma que regra. você trouxe esse dado de que é toda uma sociedade que tem que estar atenta à criação de criança. Porque me lembrei de imediato de Winnicott, né? Em Exato. alguns atendimentos, desculpa, ele envolvia a família, o açougueiro do vizinho, né? As pessoas em torno, porque é sempre necessário dar suporte a quem está cuidando. Exato. Não é só quem sofre agressão que precisa de ajuda, quem agride também precisa. Claro. E assim, e acho que a saída está, né, numa escuta mais sensível, né? Assim, é um mundo muito veloz, uma realidade muito dura, de muito trabalho, como a Júlia falou, né? Um tempo aceleradíssimo, e acho que falta sensibilizar mesmo, sabe? Assim, uma sociedade mais sensível, com certeza vai poder encontrar recursos melhores para Uhum. dar conta dos conflitos que aparecerem. Falta de Exatamente. sensibilidade atrapalha. Como Falta de dizia empatia, né? a frase do Ferenc, né? Nada mais cruel para uma criança do que adultos insensíveis. Exatamente. Sim, porque deixa exatamente a criança perdida, né? Assim, o que esperar, o que sonhar, e se não há sensibilidade para ouvi-la, ela busca em algum outro lugar, que aparece com tanta facilidade aqui, na nossa tela, né? Exato. É isso por hoje, É né? isso. Isso. Muito, É, muito obrigada por vocês estarem obrigada a aqui. vocês também. Obrigada Um por beijo. esse encontro e que tenhamos outros, Veremos. Seguramente. né? Um Tchau, Beijo. gente. tchau, tchau.